Muito bem, nós estamos aqui com o Dr. Alisson, que é representante da OAB aqui em Tiquira. Doutor, a nossa primeira pergunta é o seguinte: nós temos uma classe, que é a classe dos advogados, né, que é fundamental na vida de todos nós e da sociedade brasileira, da nossa democracia, e nós temos essa ordem, que na verdade é uma instituição que aglomera, que tem todos os advogados, inclusive para advogar a pessoa passa por uma prova logo após se formar, né? Que o senhor falasse um pouquinho para a gente especificamente da OAB, a importância da OAB, o que significa a OAB, como a OAB atua. Bom dia, Josemar. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade e o espaço. E, em razão à OAB, a gente pode partir do pressuposto seguinte, né? A OAB basicamente é uma entidade que luta pelos seus profissionais e, pensando nessa perspectiva de luta pelos profissionais, a gente se organizou, né? Falo como representante da OAB aqui na comarca, para estar justamente passando e mostrando qual que é o papel da OAB aqui para a população. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é a OAB e para que ela serve, né? Então, partindo desse pressuposto, viemos trazer agora aqui, de imediato, uma situação polêmica, né, que tem causado bastante prejuízo para a população em geral, não só no âmbito do município, mas em âmbito nacional, que seria a tratativa a respeito do golpe do falso advogado. Então, a OAB, de pronto, já se prontificou a atuar para tentar, ao menos, amenizar a situação, até a gente conseguir impedir que maiores prejuízos sejam alcançados. Você citou a questão do falso advogado, a gente vê notícias nos veículos a nível nacional todos os dias com repercussão muito grande. Nós temos registro de casos aqui em Tiquira, especificamente aqui na nossa comarca? Sim, Josemar, bastante registros. Os demais colegas têm trazido situações para a gente, né? E a gente, como papel de representante, passa essas informações para a seccional de Rondonópolis, que encaminha essas informações para nossa Ordem dos Advogados a título estadual, lá em Cuiabá. E aí o que acontece? Foi feita uma parceria com a Polícia Civil para que fossem feitas essas colheitas, né, de informações e passado à polícia. Só que acontece, é muita demanda, são muitos golpes. Então, assim, há casos que a gente distribui um processo hoje e daqui 2, 3 dias o criminoso está entrando em contato com a vítima, pedindo dinheiro, falando que a causa está ganha, e isso a gente não tem conseguido abarcar de forma resumida, porque são muitas demandas, o nosso judiciário já é atarefado, a nossa Polícia Civil também tem muito trabalho a realizar, e acaba que os criminosos aproveitam dessa situação de fragilidade, tanto das instituições quanto da própria vulnerabilidade da população para estar efetuando esses golpes. Doutor, os cuidados. Na verdade, quais os cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho alguma ação, como o senhor disse aí, essa ação foi para frente. Os cuidados que eu tenho que ter para mim não cair num golpe desse, porque a gente sabe que às vezes as pessoas elas estão até mesmo vulneráveis numa situação de vulnerabilidade, ela acaba acreditando em alguma coisa, acreditando no que aparecer. Certo, Josemar. A principal atitude é desconfiar. Por quê, né? Tudo que vem fácil demais abre margem para desconfiança, porque é assim que eles agem. Eles aproveitam da fragilidade, muitas vezes econômica, das vítimas e numa proposta de um ganho judicial, onde, por exemplo, a pessoa ganha 50 mil, ela tem que fazer um depósito urgente de R$ 1.000 para pagar umas custas, para ter esses valores desbloqueados, e é onde a pessoa acaba se sensibilizando com aquela situação onde ela vai ser supostamente beneficiada e acaba agindo no impulso. Então, basicamente é isso, se preocupar com o imediatismo, né? Quando eles cobram, tem que pagar agora, tem que ser feito o pagamento, desconfie. O senhor falou da questão do pagar. Eu, para mim, pagar 1.000 e receber 50, obviamente que na minha cabeça o meu cérebro vai trabalhar. Olha, compensa porque já agilizou. Essa questão do pagamento. Na maioria das vezes, quando se move uma ação, as custas processuais, as custas do advogado é descontado dentro da ação, do valor ali que será acreditado futuramente, ou recebe-se fora, honorários fora, questões dos processuais fora desse recebimento lá na frente. Ou esse tem que ser feito um acordo antes, ali na hora do acordo entre eu e o advogado. Como é que funciona? Certo, Josemar, deixa eu tentar trazer um resumo aqui da forma de como é precificado o serviço advogado, né? Basicamente, a maioria das demandas, elas são recebidas no êxito, ou seja, o advogado só recebe se tiver um êxito no processo. Essas são a maioria das demandas. Como funciona? Vamos supor, exemplo, né? Temos uma ação que o valor provável de ganho é R$ 10.000. O advogado vai entrar com a ação e ali, antes de entrar com a ação, ele pactua com o cliente. Se a gente tiver êxito nessa ação, a gente vai receber 30%. 30% é do advogado, 70% é do cliente.
E nessa conversa fica bem claro ali no escritório, né, que só vai ter ganho se tiver êxito. Então é muitas vezes nesse cenário que o golpista aproveita e fala, não, já que ele ganhou, agora ele tem que receber. Então, além de pagar possíveis taxas judiciárias, o golpista também ele induz a pessoa que possa ser que ela precise pagar taxas do advogado, né, que seriam os honorários. Então, nessa indução de receber e pagar, a pessoa ali acaba sendo, primeiro, sofre um impacto positivo, né, fala, não, um dinheiro que está entrando, e ao mesmo tempo ela não se preocupa com as outras nuances, né, de se desconfiar que é um golpe, até porque o golpe é muito bem elaborado, digamos de passagem, né? Eles acessam o site do Tribunal de Justiça, baixa a peça inaugural da ação e lá tem dados sensíveis do cliente, né? Nome completo, CPF, RG, endereço. Então a pessoa que vai entrar em contato, ela já tem essas informações sensíveis. Então quando é contactada o cliente, né, eles já cria aquele vínculo de segurança, porque não, o rapaz já sabe as minhas informações, então estou convicto de que isso aqui é real. E acaba que no imediatismo, né, naquela ânsia de receber um valor, num momento talvez de fragilidade econômica ali, acaba fazendo o pagamento sem pensar muito. E depois que vai entrar em contato com o advogado, fala, ô, doutor, paguei aí, o valor como é que tá? Fala, não conversei contigo hoje, como é que aconteceu? Mas era sua foto. Fala, era minha foto. Com certeza eles entram na rede social, entram às vezes no próprio perfil do WhatsApp do advogado, né, que muitas vezes é publicizado, e tira um print da foto, coloca num outro número, e assim acontece o golpe. Para o leigo, às vezes, ele está lá na casa dele, ele pensa assim, mas como? É a justiça. Para mim acionar esse golpista, eu vou precisar da justiça também. Como que dentro da própria justiça eles pegam tudo isso que é meu, pega do advogado e conseguem me dar um golpe usando o próprio sistema, usando a própria justiça? Não teria que ser protegido, isso teria que ser protegido. Mas é importante a gente deixar claro, eu queria que o senhor falasse isso, porque todas essas ações, tudo isso tem que ser público, né? Tem que ser publicizado. Exatamente, Josemar. O próprio Código de Processo Civil, ele prevê, né, que a maioria dos processos sejam públicos, justamente pelos princípios constitucionais de publicidade. E o que acontece? Nessa questão de se cumprir um lado constitucional, acaba que se favorecendo os criminosos que aproveita dessas informações e acaba praticando esses golpes. Claro que tem muita coisa que deve ser melhorado, né? Questão de segurança, com certeza já está sendo trabalhado com os tribunais, tem melhorado, inclusive, até a dificuldade de acesso para os advogados tem melhorado essa questão de login com identificação 2 fatores, etc. Mas, com certeza, ao mesmo tempo que a tecnologia está aí para nos ajudar, o excesso de informação, às vezes, acaba também favorecendo criminosos. Doutor, eu fui vítima, não quero ser vítima. Primeiro, o senhor já falou dos cuidados que tem que tomar, mas eu fui vítima. A partir do momento que eu fui vítima, o que eu tenho que fazer? Quais os procedimentos? Eu tenho que ir direto na polícia, eu procuro vocês aqui, os representantes da OAB, eu procuro meu advogado e ele entra com ação no sentido de reparação. Como é que funciona? Porque você pedir reparação também para um golpista, dificilmente você vai localizá-lo, né? Certo. O primeiro passo a ser tomado é procurar a sua instituição financeira e pedir o cancelamento daquela transação. É o primeiro passo a ser tomado. Em seguida, né, a OAB disponibilizou alguns canais de denúncia e caso a pessoa não queira fazer a denúncia diretamente na OAB, tem a possibilidade de se dirigir até uma delegacia de polícia e estar registrando um boletim de ocorrência. As delegacias de polícia, não só do Estado, mas de todo o Brasil, já estão cientes desse golpe, conforme eu disse, né, está acontecendo em âmbito nacional e tem tomado algumas medidas para diminuir ou para finalizar de vez com a ação desses criminosos. Só que acontece, como eu te disse também, são muitas demandas, não consegue acompanhar, abarcar todo o sistema operacional policial para finalizar isso, e graças a Deus visualizamos nos sistemas de informações, né, rádio, televisão, uma possibilidade de alertar a sociedade para diminuir ou até parar com essa prática criminosa, porque foi a única forma que a gente encontrou de alcançar de forma mais rápida a população. Então, mais uma vez, né, agradecendo a oportunidade, o espaço de estar aqui conversando com o senhor e com toda a população, e falar, né, que sempre que a oferta for muito generosa, desconfie, entre em contato com seu advogado de confiança, né? Use aquele contato que está salvo no seu telefone, porque muitas vezes é assim que acontece. É um número aleatório com a foto do advogado ou o próprio slogan do escritório. É o que cria aquela credibilidade, partindo-se do pressuposto que o criminoso já tem todas as informações sensíveis do cliente.